Muito bem, gente. Pega aí a sua Bíblia e abra a palavra de Deus no texto de Neemias. Já já a gente vira o disco, tá bom? Neemias, nós já estamos falando de Neemias há algum tempo. E eu consigo enxergar uma ordem das coisas que aconteceram e que trazem muitas lições para nós. E por isso eu achei interessante que a gente ainda continuasse esse pensamento de Neemias. Na próxima quarta-feira, eu não sei se eu vou falar ainda de Neemias, mas ainda nesse dia eu quero falar. Na última semana, na outra quarta-feira, nós falamos sobre os 3 aspectos de uma aliança, ou 3 elementos de uma aliança. Quando o povo, após o templo, após os muros reconstruídos, o povo então agora vai celebrar a Deus, vai adorar a Deus, e eles precisaram, depois de ouvir a ministração da palavra de Deus, eles precisaram agora restabelecer a aliança com o Senhor. E essa aliança com Deus tinha 3 aspectos que nós devemos ainda avaliar hoje, 3 aspectos da nossa aliança, na área do nosso relacionamento, na área do nosso tempo e na área do nosso investimento, da nossa contribuição. E hoje eu quero falar um pouco sobre agora restabelecendo valores. Depois das alianças confirmadas, depois da aliança reafirmada, agora eles precisavam restabelecer os valores do povo de Deus, os valores dessa cidade. Se você olhar no capítulo 11, o povo foi sortear para saber quem moraria dentro de Jerusalém, porque agora a cidade com os muros reconstruídos era um sonho morar em Jerusalém. Então o povo vai lançar sorte para ver quem mora em Jerusalém, quem vai ficar nas cidades vizinhas, mas é muito interessante que eles, após reconstruir os muros, muitas pessoas agora desejaram morar de novo em Jerusalém, porque era um lugar agora mais seguro e onde o povo tinha mais liberdade para adorar e servir a Deus. Nós vamos então pensar nesse texto juntos. Nós vamos discorrer do capítulo 12, nós vamos ler o versículo 27 a 30 e depois do 43 ao 45. Neemias 12 fala da dedicação do muro. Versículo 27. Para a dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram e trouxeram os levitas de todos os lugares para Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças, e com canto, símbolos, alaúdes e harpas. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém, quanto dos povoados dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba, de Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si povoados ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram e purificaram também o povo, as portas e o muro. Versículo 43. Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. No mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos depósitos para receberem as ofertas de cereais, os primeiros frutos, as primícias e os dízimos dos campos em volta das cidades. Deviam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos, observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme o que Davi e o seu filho Salomão haviam prescrito. Até aqui. Eu quero ainda orar antes da gente pensar nesse texto. Vamos orar. Eu gostaria que você aí se concentrasse para a gente falar com o Senhor e pedir a Ele que fale ao nosso coração. Pai, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos limitados na questão do tempo, do ambiente onde nós nos encontramos, mas nós não estamos limitados hoje, graças à tecnologia que o Senhor tem dado sabedoria aos homens. E essa mensagem pode, Senhor, chegar a muita gente agora e pode chegar a muitos irmãos depois, há muitas pessoas que podem ouvir essa palavra depois.
Que o Senhor, Pai, venha ministrar o coração, que o Espírito do Senhor venha falar conosco. O Senhor sabe quem precisa ouvir essa mensagem e que o Senhor venha agir através dela para ministrar os nossos corações. Pedimos a Tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, graças a Deus. Queridos, restabelecendo valores, nós precisamos colocar os valores nos lugares certos. É certo que nós vivemos um tempo em que as pessoas não têm mais observado valores antigos, valores que se perderam, valores que os nossos pais observavam, valores que eram considerados pelos mais velhos coisa muito importante e que foi sendo perdida com o tempo. Eu me lembro, quando eu era criança, que quando chegávamos a um ambiente onde havia os adultos conversando, a gente precisava chegar no ambiente com muito cuidado e respeitar a conversa dos adultos e chegar e esperar do lado até o nosso pai permitir que a gente perguntasse alguma coisa ou falasse alguma coisa. A gente não podia chegar falando, a gente não podia chegar, e hoje em dia muitos valores desses, como o respeito aos mais velhos, como o cuidado que se tem com os mais velhos, a honra que se deve àqueles que têm mais idade, se tem perdido e tem se invertido os valores. Hoje em dia as pessoas honram e valorizam muito mais as criancinhas e fazem delas seres humanos mimados do que honrar os mais velhos. Hoje em dia, nas festas, nas comemorações e nos encontros que se tem, muitas pessoas e muitos ambientes colocam para servir primeiro as crianças, e as crianças vão sentar e tal, e não é porque estão com fome ou estão passando fome, esquecem de honrar as pessoas mais velhas, que sempre devem ser prioridade, devemos tratar com honra, com respeito. A Bíblia diz que alguns valores são inegociáveis. A Bíblia diz que a questão da idade e dos valores, mesmo eu sendo pastor, a Bíblia diz para mim como pastor, como ministro do Senhor, eu preciso tratar com respeito as mulheres idosas mais velhas, como tratando minha mãe. Então deve-se tratar com respeito, e a Bíblia não abre mão desses valores. Existem alguns valores que foram perdidos, porque o povo de Israel viveu muito tempo longe da sua pátria. E agora eles tinham confirmado a sua aliança com Deus, restabelecendo sua aliança com Deus, e agora precisavam restabelecer os valores do povo. E eu queria falar com você pelo menos de 3 valores que foram restabelecidos nesse texto que nós lemos. Depois de confirmada a aliança, depois da cidade estabelecida, as pessoas agora morando cada um num lugar mais seguro e mais tranquilo. Eu imagino isso depois da vacina, né? Depois que as pessoas tomarem a vacina e todo mundo ficar mais tranquilo em relação à pandemia que nós vivemos hoje, um tempo mais de alívio, um pouco mais de descanso e de sossego. O povo estava vivendo esse tempo, cada um morando agora na sua casa, na cidade protegida pelos muros, e agora eles precisavam restabelecer valores que tinham sido perdidos. Como é que está a questão dos valores na sua casa? Seus filhos respeitam os mais velhos quando falam? Seus filhos tratam com respeito as outras pessoas? Como é que está a questão dos valores? Respeito para com as coisas de Deus. Eu me lembro que desde criança a minha mãe dizia sempre assim: adorar somente a Deus. Nós não conhecíamos o Evangelho de uma maneira mais completa e mais profunda, mas a minha mãe já tinha um certo conhecimento e ela dizia: adorar somente a Deus. Nós amamos as pessoas, mas nós adoramos somente a Deus. Existem valores que nós precisamos estabelecer firmes em nosso coração, para que a gente nunca perca de vista isso. Nós não podemos remover, a Bíblia diz, os antigos marcos, que foram colocados pelos mais velhos, lugares que nós precisamos observar com cuidado. E eu quero que você observe o primeiro valor que nós temos que restabelecer, é o valor da valorização da obra de Deus. Eu me lembro do cuidado que se havia para com as coisas de Deus, o respeito para com as coisas de Deus, o cuidado que se devia ter em relação às coisas da igreja, considerado coisas consagradas a Deus, coisas santas, o temor, o respeito para com o Senhor, quando iam participar de uma ceia.
a ceia do Senhor, quando ia se participar, havia um temor no coração de participar em santidade, buscando a Deus, reverenciando a Deus, em comunhão com os irmãos, sem ter nenhum atrito, sem resolver com ninguém. E esse temor e esse respeito, essa valorização das coisas de Deus, com o tempo foi perdido por muitos. A falta de reverência na igreja, irmãos, pessoas conversando enquanto a ministração da palavra de Deus, jovens que às vezes pegam o aparelho celular para ficar mexendo nas redes sociais enquanto estão no culto. Nós estamos perdendo valores que depois pode ser difícil de resgatar se nós não atentarmos agora. Olha os valores que foram perdidos, que eles precisaram reconstruir. Os levitas, os cantores, aqueles que estavam encarregados das coisas sagradas, das coisas de Deus, de servir o templo, estavam dispersos, espalhados. Não havia mais culto, e o povo estava, aqueles que serviam no templo, estavam cada um procurando emprego. É como se aqueles que serviam na igreja, que recebiam o sustento pela obra de Deus, agora estavam tendo que trabalhar secularmente para poder manterem suas famílias. Observe o texto, a partir do versículo 27, diz que eles começaram a restabelecer esse valor de honrar as coisas de Deus, e eles precisavam de pessoas exclusivas para cuidar das coisas do templo. Olha o que eles fizeram, versículo 27, para a dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram e trouxeram os levitas de todos os lugares para Jerusalém. Os levitas estavam espalhados, cada um se ocupando de alguma coisa para trazer sustento para a sua família. Era honroso da parte dos levitas fazerem isso, precisavam manter suas famílias. Agora precisava a parte do povo de desejar honrar esses homens de Deus, cuidando deles, cuidando das coisas de Deus, para que eles pudessem ficar exclusivamente nas coisas de Deus. Olha o final do versículo. A fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças, e com cantos, símbolos, alaúdes e harpas. O versículo 28 ainda diz o seguinte: os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém, quanto dos povoados dos netofatitas. Eles tinham se espalhado. Versículo 29 diz assim: trouxeram eles os cantores, pois os cantores tinham edificado para si povoados ao redor de Jerusalém. Aqueles que outrora eram mantidos pela obra de Deus exclusiva, quando o povo tinha o temor a Deus, de contribuir com a obra de Deus e de manter aquelas pessoas chamadas por Deus na exclusividade do ministério. O povo perdeu essa questão do valor de sustentar a obra de Deus, e eles precisaram agora restabelecer esse princípio de considerar as coisas sagradas, e que haviam pessoas separadas para esse serviço. Haviam pessoas que tinham sido separadas por Deus para trabalhar nessa obra, e agora eles estavam trazendo de volta essas pessoas que tinham se espalhado. Alguns estavam fora da cidade, outros tinham construído povoados fora de Jerusalém, porque o ofício deles estava sem atividade. Então eles começaram agora a restabelecer o valor, começaram a reunir os levitas, começaram a ter o reconhecimento por aqueles líderes espirituais que agora não estavam sendo reconhecidos como antes, não estavam sendo sustentados pela obra de Deus. Então o primeiro valor que nós devemos resgatar é valorizar as coisas sagradas, valorizar as coisas de Deus, valorizar aquilo que é santo, valorizar e priorizar as coisas de Deus. Eu quero que você veja um pouquinho à frente, o capítulo 13 é uma sequência desse texto. É como se esse texto foi coisas que aconteceram e Neemias escreveu de forma paralela. Neemias deu relatos de coisas lá no capítulo 13, de coisas que aconteceram aqui no capítulo 12. Veja comigo, a partir do versículo 10. Está escrito assim: fiquei sabendo também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue, e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido cada um para suas terras. Olha para esse texto. Eles já não recebiam o sustento da obra de Deus e precisaram se ocupar de atividades que nunca tinham feito. Precisaram se ocupar de trabalhos seculares e plantar na terra
ao invés de cuidar das coisas do templo. Versículo 11: então censurei os oficiais e lhes perguntei, por que o templo de Deus ficou abandonado? Quando se abre mão do valor de considerar as coisas de Deus com respeito, se abandona as coisas de Deus. Olha para esse versículo. Eu quero que você preste atenção comigo. Por que o templo de Deus ficou abandonado? Convoquei então os levitas e os cantores e os coloquei nos seus postos, nos seus devidos lugares. Convoquei os cantores, os levitas, e coloquei eles, cada um no seu lugar. Quando o pastor Ney estava fazendo a abertura aqui, e ele disse assim, olha aquele texto, diz, olha, vocês dizem que não é tempo ainda de edificar a casa de Deus. Não é tempo ainda de edificar a casa de Deus, mas é tempo para vocês habitarem cada um em suas casas apaineladas. Pessoas que abrem mão das coisas de Deus e de priorizar as coisas de Deus, mas que valorizam suas próprias coisas e deixam as coisas de Deus de lado. Um valor de desprezar, um valor que foi perdido e se despreza aquilo que deveria valorizar. Eu quero que você veja a sequência desse texto. Versículo 12: todo o povo de Judá então trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo, do azeite para os depósitos, e designei como tesoureiros sobre os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escrivão, e Pedaías dentre os levitas, e como ajudante deles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque eram homens de confiança, e receberam a responsabilidade de fazerem administração entre seus irmãos. Versículo 14: por isso, meu Deus, lembra-te de mim, e não te esqueças das coisas que fielmente fiz pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Neemias era um homem tanto ligado às coisas de Deus, que Neemias está escrevendo aquilo que ele fez. Enquanto ele está escrevendo, ao mesmo tempo ele está orando. Ele diz assim, meu Deus, lembra-te de que eu fui fiel e zeloso pelas coisas do Senhor. Senhor, lembra-te disso. Neemias tinha esse valor estabelecido no seu coração, de considerar sagrado e santo as coisas de Deus. Então o primeiro valor que nós precisamos restaurar é o valor de dar o devida importância à obra de Deus, às coisas de Deus. Eu entendo, irmãos, como nessa semana eu coloquei no grupo da igreja, quem deseja fazer a obra de Deus capinando à frente do terreno, do lote da igreja, à frente da igreja cheia de mato, como se a igreja estivesse abandonada. Capinar ali é fazer a obra de Deus, é considerar uma coisa sagrada, é abrir mão do meu momento de descansar, para estar servindo a Deus, para que a casa de Deus esteja cuidada, esteja sendo zelada. Existem pessoas que têm isso no coração, um zelo e um amor, um temor pelas coisas de Deus. Eu sempre falo desse assunto, eu me lembro de algumas pessoas, eu me lembro do pastor Ivan, um homem que sempre se esmerou em fazer as coisas de Deus, e as coisas simples para ele era servir a Deus. Um homem que muito me inspirou e muito me abençoa. Eu me lembro do irmão Marçal, enquanto andava aqui em volta da obra da igreja, enquanto olhava e via alguma coisa fora do lugar, e ele ia ter o cuidado de pegar aquele negócio e de cuidar, e dizer, pastor, a gente poderia fazer assim. O zelo pelas coisas de Deus, isso foi sendo perdido, e é um valor que precisa ser resgatado. Que o temor de Deus venha sobre o nosso coração, trazendo respeito pelas coisas de Deus e zelo pelas coisas de Deus. Esse é o primeiro valor que o povo começou a resgatar. Vamos pegar os levitas, os cantores e trazer, porque não é qualquer pessoa que pode subir no altar, não é qualquer pessoa que pode se ocupar do templo, tem que ser os levitas, tem que ser os cantores separados para isso. Tem pessoas dentro da igreja que recebeu o dom, o talento para fazer a obra de Deus, para cantar para Ele, mas não se importa de subir no altar e fazer a obra de Deus. Pessoas que perderam esse valor de colocar num lugar de honra a obra de Deus e as coisas de Deus. Esse foi um valor que foi restituído. Esse é um valor que foi resgatado. Qual é o segundo valor? O segundo valor foi a consagração das pessoas, a purificação das pessoas. As pessoas hoje têm que parar para lembrar que se você não tiver uma vida de pureza e de santidade, você não andará em intimidade com Deus. O versículo 30 diz muito claro, os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram também o povo, as portas e o muro. É uma ordem muito clara,
Primeiro o sacerdote se consagra. Primeiro aqueles que ministram no altar, num lugar de santidade, buscando pureza, buscando se santificar. Eu pego no pé do pessoal do ministério de louvor da igreja, porque eu entendo que quem ministra aqui à frente precisa ter uma vida de pureza primeiro, para que o louvor não seja apenas uma canção apenas, mas seja algo ministrado para que suba até o céu e a glória do Senhor desça até nós. Então a segunda coisa é a consagração. A segunda coisa para se resgatar esses valores é o princípio da pureza, é o princípio da santidade. Cuidado com aquilo que os teus olhos veem. O salmista diz: não porei diante dos meus olhos coisa impura. Jó diz no Salmo 30, eu fiz uma aliança com os meus olhos, como pois eu fixaria os meus olhos numa virgem. Ele diz assim: olha, eu procuro viver em santidade, e aquele que procura viver em santidade quer ajudar e quer purificar aqueles que vivem à sua volta. Ele quer que outros se santifiquem. Jó, além de oferecer sacrifício por si mesmo, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. O texto diz o seguinte: os sacerdotes, os levitas, se purificaram. Começaram a santificação pelos sacerdotes que serviam no altar, os levitas que serviam no templo. Olha a sequência do texto: e purificaram também o povo, as portas e o muro. A santificação é de dentro para fora. Primeiro o sacerdote, depois o levita, depois as pessoas. Depois foi consagrado, as últimas duas coisas que foram consagradas, o texto diz: as portas, e depois o muro, aquilo que está em volta. A santificação começou e a pureza começou de dentro para fora. Tem pessoas que fazem uma boa higiene do corpo, mas há muito tempo que elas não higienizam a sua alma. Fica com um corpo limpo e cheiroso, mas uma alma que para Deus está cheirando mal há muito tempo. O valor da pureza, o valor da limpeza, o valor da santidade precisa ser resgatado no meio do povo de Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E ver o Senhor nesse texto, eu não creio que é quando for para a eternidade, é ver a glória de Deus enquanto está aqui na terra. Sem santidade você não verá aquilo que Deus pode fazer na sua vida, aquilo que Deus pode fazer na vida de outras pessoas que estão vivendo à sua volta. O segundo princípio é o princípio da pureza, é o princípio da santidade que precisava ser resgatado. E esse princípio foi resgatado porque o texto diz que eles começaram a purificação pelos líderes. Eu nunca vi um presidente da República declarar um jejum nacional. Os pastores, liderança, que com certeza o incentivaram, e ele aceitar fazer um jejum, declaração de um jejum nacional. Eu creio que Deus está preparando a igreja para fazer algo novo, mas a igreja precisa começar com um processo de pureza. Por muito tempo a igreja apontou o dedo para aqueles que estavam do lado de fora, mas chegou o tempo do julgamento pela casa de Deus, e nós precisamos olhar para dentro de nós e começarmos a nos purificar com jejum, com lamento, com pranto, nos colocarmos diante de Deus e começar a limpar o nosso coração e limpar a nossa vida, porque o texto diz que a santificação começou pelo sacerdote, aquele que ministrava no altar, depois os levitas, depois o povo, depois as portas e depois o muro da cidade. Isso é um processo. Tem gente que quer mudar hábitos sem mudar o seu interior. Você tem que mudar primeiro dentro de você. Quando você limpa por dentro, Jesus disse assim aos fariseus daquela época, Jesus diz: hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e não limpam o interior. Não se limpa primeiro o interior, então o exterior também fica limpo? Jesus disse: vocês são como sepulcros caiados, sepulcros que estão enfeitados pelo lado de fora, mas por dentro só tem podridão. Jesus estava dizendo: eu comparo vocês religiosos aos sepulcros que são enfeitados por fora, e nós sabemos o que é que tem lá por dentro. É melhor você fazer uma limpeza por dentro. Tem pessoas que gastam muito tempo com a sua aparência física.
A Bíblia diz que as mulheres, a beleza delas deve ser o seu traje interior e não apenas o externo. Eu não sou contra a mulher se arrumar, a mulher pode se arrumar. As mulheres que não são lindas como a minha, que já acorda bonita, precisa se arrumar muito. A minha praticamente não precisa, mas ela gosta de se arrumar, fica mais linda ainda. Tem que se arrumar, tem que ficar bonito. Agora, quanto mais você se embeleza por fora, mais belo você deve ter se esforçado para ser por dentro. Tem muita gente preocupada com a aparência externa, mas não está preocupado com aquilo que é interno. Querido, se aquilo que você vive, que você faz, fosse transparecido e mostrado para todo mundo na sua testa, se a sua testa fosse uma tela de celular de 6 polegadas, para as pessoas verem o que você está pensando, você continuaria pensando como você pensa? Ou você ia ser envergonhado e você precisaria mudar de atitude para enxergar que dentro de você está cheio de sujeira, cheio de impureza, cheio de coisas que tem que mudar? Você precisa olhar para dentro de você e dizer: Deus, me limpa, Senhor, me ajuda. Tem uma música de Júlia Vitória que diz: de dentro para fora. É o que Deus quer fazer em nós nesse tempo, mudar a nossa vida de dentro para fora. Limpeza, o segundo valor que precisa ser resgatado é o valor da pureza, é o valor da santidade, é o valor da limpeza dentro de nós. Uma alma limpa vai deixar seu rosto mais bonito e mais em paz. O tempo que você gasta se embelezando por fora, gaste mais tempo embelezando-se por dentro. As pessoas não veem a sua beleza interior olhando com os olhos físicos, mas as pessoas que convivem com você enxergarão a beleza que está dentro de você. Você conhece uma pessoa que você olha e você acha a pessoa linda, uma pessoa muito bonita, e depois você identifica que você acha aquela pessoa tão linda, é porque você gosta dela como pessoa e não porque ela realmente tem uma beleza física diferenciada. Eu me lembro quando a minha mãe me perguntava, quando eu era criança, esses dias eu me lembrei disso, ela brincava e dizia assim: quem é mais bonito? É a mãe ou o pai? E eu olhava para o meu pai, olhava para minha mãe sempre gostou de se arrumar, e olhava para o meu pai, que não se preocupava muito, apenas como todo homem faz, penteia apenas o cabelo, ele gostava de usar uma barba, e quando eu olhava para eles eu dizia, na minha inocência de criança, os dois são bonitos do mesmo jeito. Ela dizia: mas quem é mais bonito? Eu dizia: não, os dois é igual. Os dois não eram igual. Minha mãe se arrumava mais. Se fosse olhar dos olhos humanos, ia dizer que ela era mais bonita. Mas o amor embeleza a pessoa. E a sua beleza interior vai fazer com que as pessoas que vivem à sua volta vejam uma beleza em você que às vezes nem você vê, mas vão te achar uma pessoa linda por causa das suas atitudes. E quantas pessoas nós conhecemos que têm até uma beleza externa, mas quando você conhece a pessoa, você começa a achar ela feia por causa de um caráter que ela tem, que macula a sua imagem. Então, queridos, se preocupem em resgatar esse segundo valor, que é o valor da pureza. Que você tenha olhos puros, que você busque viver em santidade e purificar teu coração diante de Deus. E o terceiro e último valor é o valor do sacrifício, é o valor do esforço. As pessoas hoje querem fazer as coisas sem ter esforço. Elas até aceitam fazer alguma coisa, mas desde que não precise se esforçar muito. Mas olha o outro valor que eles resgataram, o valor do sacrifício. Por isso que as pessoas hoje não conseguem jejuar. Por que não conseguem jejuar para buscar a Deus? Porque elas não estão mais acostumadas a fazer aquilo que tira o seu conforto. Olha para o versículo 43. Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria, e as mulheres e as crianças também se alegraram, e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. A alegria deles era tão grande, porque cada vez que você se esforça em obedecer a Deus, em resposta ao que você fez, vem uma alegria do céu que ninguém poderia te dar.
Eu me lembro quando fazíamos evangelismo no domingo à tarde, nós íamos visitar jovens que estavam afastados do evangelho. Alguns de bicicleta, a maioria a pé, outros de carro. E quando chegávamos na casa, a gente enchia a casa de jovens e a gente ia dar conselhos e orar e ler uma palavra e cantar alguns louvores para aquele jovem que estava frio na fé. E quando a gente fazia isso, quando a gente ia na ida, a gente ia suando e meio desanimado, e aquele sol quente, e quando a gente voltava, a gente saía daquela casa numa alegria no nosso coração, e o nosso coração fervendo de alegria, porque nós tínhamos compartilhado as coisas de Deus com alguém, e tínhamos ajudado alguém a ficar mais firme com Jesus. O texto diz que quando eles ofereceram sacrifícios, Deus os alegrou, eles estavam felizes, porque Deus estava restaurando, através dos líderes, os valores que haviam sido perdidos. Mas depois que eles ofereceram o sacrifício, a alegria foi multiplicada. Cada vez que você se esforça pelas coisas de Deus, a alegria é multiplicada no teu coração. Olha o que diz o versículo 44. No mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos depósitos para receberem as ofertas de cereais, as primícias e os dízimos. O povo agora estava resgatando o valor do esforço, da contribuição, de contribuir, de colaborar com a obra de Deus, tirando a mão do bolso, fazendo algo que lhe custava alguma coisa. O texto diz assim: dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos. Eles estavam nos seus lugares, e agora o povo, restabelecendo os valores, reconheciam o valor daqueles homens de Deus e da obra de Deus, e começaram a contribuir, e a obra de Deus começou a fluir como antes, porque o povo abriu o seu coração para se esforçar pelas coisas de Deus. O versículo 45 ainda diz assim: observando os preceitos do seu Deus, observando os preceitos, os valores foram restituídos, e os da purificação, como também o fizeram os cantores, os porteiros, conforme o que Davi e seu filho Salomão haviam prescrito. Eles estavam voltando aos princípios de Deus, eles estavam voltando aos valores de Deus, que haviam sido perdidos. Então eu quero que você entenda que nós precisamos resgatar os valores que foram perdidos em muitos corações, em muitas igrejas, na vida de muitas pessoas. Esses 3 valores precisam ser restabelecidos: o valor de honrar as coisas de Deus, as coisas sagradas, o valor de pureza, de santidade, e o valor do esforço, de poder se envolver com as coisas de Deus e contribuir com a obra de Deus e com o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê graça, para além de verificar como está a sua aliança com Deus, você também possa resgatar os valores que você perdeu, ou os valores que você talvez nunca aprendeu a viver, mas que a Bíblia ensina a viver. O valor de ajudar pessoas, o valor de contribuir com outros, mesmo isso custando um esforço seu. O valor de poder abrir mão do seu conforto para ajudar alguém que precisa do seu esforço, alguém que precisa de você. O meu temor é que a cada dia as pessoas têm perdido o desejo de ajudar outras pessoas. E a gente vê às vezes pessoas sofrendo, pessoas passando por dificuldades, por lutas terríveis, e muitos não se compadecem mais. Mas nós, como povo de Deus, precisamos resgatar os valores perdidos na nossa sociedade. Precisamos restaurar esses valores para honrarmos as coisas de Deus, para buscarmos pureza no nosso coração e para nos esforçarmos por tudo aquilo que é sagrado, por tudo aquilo que cuida de pessoas, por tudo aquilo que abençoa pessoas, tudo aquilo que honra o nome do Senhor, deve ser digno do nosso esforço, da nossa dedicação e da nossa honra. Que Deus abençoe você e que essa palavra fique guardada no seu coração. Eu quero ainda orar pela tua vida, orar pela nossa vida, orar por nós. Eu peço que você, aonde você está aí, coloque a mão no seu coração, para que possamos orar ao Senhor, em resposta àquilo que nós ouvimos da palavra de Deus nessa noite. Pai, nós te agradecemos, porque princípios, eles não mudam nunca. Valores que o Senhor estabeleceu,
e que às vezes a sociedade vai mudando esses valores, e nós precisamos nos manter atentos, Senhor, para valorizar aquilo que o Senhor valoriza, para colocarmos como prioridade aquilo que honra o Teu nome, aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Pai, eu coloco diante do Senhor a Tua igreja, o Teu povo, que não está aqui no templo, mas estão em casa ouvindo, estão em algum lugar ouvindo. Abençoe os Teus filhos, derrama sobre eles a Tua graça. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não está limitado ao espaço, nem ao tempo. O Senhor não é apenas um Deus de perto. Em Jeremias diz que o Senhor também é um Deus de longe. Opera, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, Tuas filhas. Ministra o coração deles, Pai, em nome de Jesus. Que os valores do Senhor sejam resgatados na Tua igreja primeiro, Senhor, de dentro para fora. Como diz esse texto, começando pelos sacerdotes, os levitas, o povo, as portas e depois os muros. Senhor, que seja resgatado os valores na Tua igreja, para que a igreja possa resgatar os valores na sociedade. Nos abençoe, Senhor. Abençoe cada lar, abençoe cada família, abençoe o Teu povo, aumentando a imunidade do Teu povo, nesse tempo onde muitos têm sofrido com doenças físicas, por conta dessa pandemia, por causa, Senhor, desses mosquitos nesse tempo, que tem transmitido, Senhor, vírus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor aumente a imunidade do Teu povo, trazendo saúde para o Teu povo, e que o Senhor traga também saúde espiritual, Pai, em nome de Jesus, que a nossa alma seja restaurada a cada dia pelo Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, nós oramos, Pai, e pedimos isso em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, no nome de Jesus. Deixa eu ver ainda quem terminou o culto aqui com a gente. Deixa eu ver quem pôde finalizar e ficar até esse momento. Às vezes a internet cai e alguns vão saindo, mas o povo está aqui. Nice, a irmã Maria Rodrigues, a irmã Letícia, Ciene, a minha prima, que está longe, está assistindo de lá. Eliezer, irmão Eliezer Romero, a irmã Célia, Maricélia, Juscelia, Mayra, uma turma boa, Tamile, muito bem, Eliseide. Deus abençoe vocês, meu povo, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês. E hoje é o recurso que nós temos, impedidos de fazer culto presencial, mas nós preferimos estar aqui adorando a Jesus. Estou junto com o pastor Ney, com o Rodrigo e com o Espírito Santo, e junto com vocês também nos acompanhando online. Um beijo no coração de vocês, que o Senhor esteja derramando sobre vocês a graça dEle, a bondade dEle, tá bom? Um beijo no coração, fiquem na paz do Senhor Jesus. Grande abraço.